Olá mundo, eu sou a Natália e esse é o podcast Gosto do que não pode ser explicado, porque eu também gosto de explicar as coisas através do meu universo particular. E seja muito bem-vindo a esse episódio, o primeiro de 2024. Um pouquinho atrasado, mas como o começo do meu ano tá vindo aí, eu estou gravando esse episódio no dia 7 de março e meu aniversário é no dia 9 de março. Então, o meu ano pessoal vai começar e nada melhor do que a gente voltar, reiniciar projetos especiais do coração e esse é um deles. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que eu aprendi recentemente que tem tudo a ver com esse podcast, com o título dele, com tudo o que ele quer trazer como essência. Essa palavra é inefável e ela quer justamente dizer aquilo que não pode ser explicado com palavras. Então isso diz muito sobre quem eu sou, como eu vivo, como que é essa minha existência toda pautada num mapa astral, todo cheio de água, como vocês já devem aí. Quem é astrólogo feito as contas, eu sou do signo de peixes, o meu sol é em peixes e eu tenho muito escorpião, tenho também muita coisa de água, mas não vim aqui falar sobre astrologia. Mas eu quis justamente fazer o link com justamente ser uma pessoa movida às emoções. A água, para quem não sabe, ela é a mãe, vamos dizer assim, das emoções, justamente por ela ser fluida, por ela ser algo que está sempre em movimento. A lua, que é muito também dizer sobre tudo isso. Então, eu sou uma pessoa que posso dizer que sou movida a emoções, só que ultimamente eu venho aprendendo muito a como controlar as minhas emoções e não deixar com que elas me controlem. Isso sim mudou o jogo para mim. Eu realmente vi que eu preciso controlar quem eu sou, as minhas atitudes, então trazer um lado mais racional para minha vida, porque quando a gente é controlado pelas emoções, justamente a gente acaba fazendo coisas que a gente se arrepende. Muitas das coisas que acontecem na minha vida são inefáveis. Eu não consigo descrevê-las com palavras, eu não consigo trazer um contexto assim de por que isso aconteceu. Então, muitas das vezes, quando eu tô contando alguma coisa para algum amigo, por exemplo, eu me vejo falando, eu não sei como foi, só sei que foi assim. Trazendo um pouquinho até de um Alto da Compadecida aí. Porque as coisas se movimentam de uma forma que não existe muito uma linha do tempo, uma narrativa certinha, um começo, meio e fim, isso aconteceu porque aquilo ali atrás veio antes. Então, o inefável, o peso, a carga dessa palavra é justamente muito a regência da minha vida. Porque sabe quando você quer, por exemplo, explicar o amor e você não consegue? Isso é inefável. Sabe quando que você quer explicar que você sente o vento, mas na verdade você não sabe como, você só sente, você não está vendo. Você sabe que ele está ali porque ele bate assim no seu rosto, ele movimenta seus cabelos. Então, muitas das coisas na nossa vida são inefáveis e a gente às vezes até nem se dá conta disso. Por quê? A gente é criado numa sociedade onde tudo é muito racional, tudo precisa ser cientificamente comprovado, tudo precisa ter um A mais B para trazer um resultado, tudo é muito matemático e muito racional, muito lógico. E tá tudo bem que as coisas sejam assim, mas elas não são somente assim. Tudo é questão de equilíbrio das polaridades. Então eu acredito que muito do que traz essa sociedade doente que a gente vive hoje é tudo está muito polarizado para esse lado, mais lógico, mas só a ciência comprova. Então, se a ciência diz que sim, tá tudo certo. Se uma fórmula matemática explica, tá tudo certo, mas eu não posso simplesmente querer corroborar ou trazer, vamos dizer assim, a comprovação de algo simplesmente porque eu senti assim, ou a minha intuição disse isso. Tudo precisa ter algo palpável para ser acreditado. Mas eu sinto, né, mais uma vez aqui o sentir, eu sinto que a gente vem mudando isso.
a gente vem se colocando como sociedade num lugar onde tá tudo bem, a gente não sabe o porquê que tá tomando tal atitude, ou a gente fala assim, olha, eu sinto de fazer isso e tá tudo bem. Então, o inefável, ele começa pouquinho a pouquinho a ser aceito nesse lugar de eu não preciso dar uma explicação lógica para tudo na minha vida. Eu não preciso te falar o porquê que eu sinto de fazer tal coisa. Eu não preciso te explicar que tal caminho que eu estou escolhendo tomar, ele não tem um porquê lógico. Até citando Lady Gaga agora, gente, porque porque sim, porque eu não preciso de razão para isso, né? Já trazendo todo esse contexto, eu tenho milhares de motivos para te deixar, mas eu preciso apenas de um para ficar. Então, é sobre quando a gente tem muitas razões para não ir, mas a gente decide ir simplesmente porque a gente decide ir. Então, eu acho que é muito legal a gente normalizar a inefabilidade. Não só quando a gente está contando uma história, quando a gente está falando o porquê de uma decisão, mas sim a gente aceitar isso do nosso coração quando a gente vai viver a nossa vida. Não só explicar para as outras pessoas, mas explicar para a gente mesmo. Eu estou fazendo isso porque eu senti no meu coração de fazer isso. Teve assim milhares de exemplos na minha vida de coisas que eu fiz que não pareciam fazer sentido, mas que uma guiança muito forte de mim dizia para ir em frente, e aí eu só ia entender o porquê daquilo lá na frente. Aí eu falava, então foi por isso que eu fiz aquilo lá atrás que eu não entendi o porquê. Porque aqui na frente eu consigo ver a lógica de tudo isso. Então, os contextos aos quais a gente se coloca, eles não precisam vir de um lugar onde aquilo ali faz sentido para os outros ou às vezes para até o nosso ego. Mas se faz sentido para o nosso coração, tá tudo bem. E aí a gente mete essa palavra inefável, porque é chiquérrimo, porque ninguém conhece, então você traz ali um português rebuscado, e também porque você já contextualiza o seu viver de uma forma onde você se deixa guiar pela intuição também. É claro, a gente, igual eu falei, não pode ficar em só uma polaridade, a gente precisa trazer um equilíbrio. Então, uma maneira, entre aspas, certa de se viver conforme as leis do universo, que uma delas é inclusive a lei da polaridade, que traz o equilíbrio, é a gente se manter ali no meio. Então, eu não vou ser 100% razão, mas não vou ser 100% emoção. Por mais que eu esteja aqui defendendo a gente tomar decisões ou atitudes que sejam, vamos dizer assim, favoráveis à nossa intuição, ao nosso coração, eu também sei que a gente não pode só se guiar por isso. A gente também, às vezes, tem que ser um pouco estratégico, um pouco frio, vamos dizer assim, em relação às nossas emoções. A gente tem que colocar a cabeça no lugar, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, que é eu controlo as minhas emoções, não são as minhas emoções que me controlam. E também porque a gente tem a voz da intuição, mas a gente também tem a voz do ego que facilmente consegue se fazer passar por voz da intuição. Ela é como se imitasse a voz da intuição dentro da gente. Então, a gente pode sim cair nessa armadilha, nessa cilada e ir para um lado que não era muito o que a nossa intuição queria, mas sim o nosso ego que fez essa aí jogada malandra. Portanto, permita-se não explicar tudo, permita-se não achar as palavras certas e simplesmente se coloque no lugar de chegar para alguém e falar: eu senti de fazer isso e ponto. Eu não preciso dar explicação para o mundo inteiro. Eu só preciso que isso faça sentido dentro da minha alma e tá tudo bem. A gente seguir a nossa voz interna, o Deus que mora dentro de nós, é algo lindo. E desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida ganhou novas cores. Eu consigo ter um repertório muito maior na minha frente quando eu preciso tomar uma decisão ou quando eu preciso entender algo que está acontecendo dentro de mim. Porque muitas vezes eu não preciso entender aquilo que está acontecendo dentro de mim. Eu só preciso entender que algumas coisas são inefáveis. E te vejo no próximo episódio.